Lázaro foi morto pela polícia após semanas de buscas. O criminoso tinha mais de 30 crimes nas costas, entre eles estupro, assassinato, roubo, tortura. Policiais comemoraram, a população comemorou e as famílias que perderam seus parentes também comemoraram. Mas a Rede Globo e alguns cristãos não. A justificativa da esquerda e da Globo a gente sabe muito bem. Eles querem ver o caos. Mas qual foi a justificativa dos cristãos? Ezequiel 33:11. Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. É verdade, há um tom de tristeza em toda a morte, em cada ser humano que, por mais podre que seja, que perde a vida, porque foi feito à imagem de Deus. Jesus chorou a morte de Lázaro, o outro, o seu amigo, mesmo sabendo que o ressuscitaria logo em seguida. A morte é sempre horrível por ser a consumação máxima do pecado, mas ela é também um lembrete de que se não fosse a graça de Deus, estaríamos todos em igual condição, o que levou o pregador Paul Washer a dizer que todos nós somos um Hitler em potencial. E John Bradford, o pastor piedoso, ao ver um criminoso indo para a forca, ele apontou para o condenado e disse: aí vai John Bradford se não fosse a graça de Deus. Contudo, na Bíblia há também um tom de regozijo em relação à morte dos perversos. Veja o que declara Provérbios. No bem-estar dos justos exulta a cidade, e perecendo os perversos, há júbilo. O profeta Isaías declara o sentimento de Deus Pai em relação à morte de seu filho Jesus. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Há satisfação em Deus por conta da justiça que foi feita. E este é o significado de propiciação, satisfação da ira de Deus por meio do cumprimento da justiça. Como um Deus que de tão puro que não pode ver o mal, pode se alegrar com a impunidade reinante? Jamais. O que Deus sente, familiares também sentem, quando a justiça é efetuada. Você já deve ter visto na TV casos de mães que peregrinaram durante anos para ver os assassinos de seus filhos presos. No momento da sentença, essas mulheres costumam chorar aliviadas. Sim, há consolo na satisfação da justiça. Na região em que Lázaro se encontrava, havia várias casas abandonadas. O pavor levou muitos moradores a fugirem dali. Alguns seguidores daqui de minhas páginas me relataram que seus pais, residentes daquela mesma região, estavam apavorados. Exigir, portanto, que os oprimidos não sintam alívio e alegria na hora da morte de seu opressor é, no mínimo, desumano. Portanto, o que gente de bem comemorou foi o cumprimento da justiça e a certeza de que os moradores poderiam voltar para casa em paz, já que o seu algoz foi ceifado. Os salmos imprecatórios mostram o povo de Deus pedindo, nos termos mais cruéis, que Deus faça vingança, justiça aos seus inimigos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Você deve se lembrar que estes homens estavam cheios do Espírito Santo de uma maneira única quando eles escreveram isso. Assim, eles expressaram os próprios anseios do Senhor. Alegar que isso é Antigo Testamento é tolice e flertar com o herege Marcião, que rejeitou o Deus do Antigo Testamento como se nós tivéssemos dois deuses, ou um Deus bravo do Antigo Testamento e um Deus que se converteu no Novo Testamento. Em Apocalipse, as almas dos santos pedem que Deus faça justiça, vingança ao seu sangue que foi derramado injustamente. Estas almas já estão com o Senhor, portanto, livres de todo o pecado, o que nos leva à dedução lógica de que sua oração não poderia jamais ser considerada pecaminosa. Em Apocalipse capítulo 18, é anunciado a queda da Babilônia, a cidade descrita como morada de demônios, cheia de todo tipo de corrupção, adultério, roubo. E qual a reação que Deus espera que seu povo tenha diante da queda da Babilônia, que representa este mundo maligno? Em Apocalipse 18:20, o anjo do Senhor ordena: exultai sobre ela, ó céus e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. O livro de Daniel declara que no dia do juízo final os mortos ressuscitarão, uns para a vergonha eterna, outros para a glória eterna. O livro de Apocalipse foi escrito para consolar a igreja que estava sendo perseguida injustamente pelo Império Romano. A ideia central do livro de Apocalipse é: não desanimem, um dia todo o mal será punido e toda a justiça será recompensada.
Portanto, achar que crentes não devem esperar por justiça divina é antinatural e antibíblico. Mas, pastor, Jesus não mudou isso no Sermão da Montanha? Com o discurso sobre amar o inimigo? Claro que não. Este é um dos textos mais mal interpretados do Novo Testamento. Muitos cristãos interpretam que aqui, no Sermão da Montanha, Jesus estaria mudando a lei de Deus. As expressões que caracterizam este sermão são: ouviste o que foi dito pelos antigos? Eu, porém, vos digo. Assim, a interpretação de muitos é: ouviste o que foi dito pelos antigos significa, é o período da lei. Eu, porém, vos digo, tem a ver com a graça. Não, Jesus não está mudando a lei, mas interpretando-a de maneira correta, colocando-se em oposição àquela interpretação que estava sendo feita pelos fariseus. O sentido correto, portanto, seria: ouvistes como os antigos interpretavam a lei? Eu, porém, vou dar a vocês a interpretação correta da lei. Algumas provas para esta interpretação. Primeiro, o que Jesus falou antes de começar o Sermão da Montanha. Eu não vim revogar a lei. Segundo, sempre que Jesus se refere à Escritura, ele diz, está escrito, ou lei de Moisés e dos profetas, e não, ouvistes o que foi dito pelos antigos. Terceira, Deus não muda. Quarta prova, vou dar um exemplo bem claro. O não cobiçarás. Ouvistes o que foi dito pelos antigos? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar com intenção impura já adulterou. Cristãos modernos interpretam que estas palavras de Jesus significam que, no Antigo Testamento, era pecado apenas ir ao motel. Mas no Novo Testamento, Deus decidiu que deixar o motel entrar no seu coração também é pecado. Ora, essa interpretação está completamente equivocada. Os fariseus é que pensavam que podiam pintar e bordar em suas mentes, desde que não levasse de fato a mulher para a cama. Jesus chega e diz, vocês interpretaram a lei incorretamente, pois na lei já estava escrito, não cobiçarás. E cobiçar é o quê? Desejar com intenção impura. Eu falei tudo isso para explicar o ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Onde está isso no Antigo Testamento? Odiarás o teu inimigo? Em nenhum lugar. Pelo contrário, a Bíblia declara no Antigo Testamento, se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. Ah, tá vendo? Não devemos nos defender contra nossos inimigos. Retrucam aqueles que são contra andar armado, que um cristão ande armado. Ora, Êxodo declara que se um bandido entrar em sua casa e você o matar em legítima defesa, você não será culpado de sangue. Assim, se teu inimigo te aborrecer, dê-lhe de comer, mas se ele quiser te matar, defenda-se. Outro texto distorcido do Sermão da Montanha é, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Aqui, mais uma vez, cristãos interpretam que Deus errou no Antigo Testamento e enviou Jesus para consertar suas falhas. Loucura, heresia. Primeiro, tratemos do olho por olho e dente por dente. Isso aqui nunca foi literal. Não há um exemplo sequer no Antigo Testamento ou na história judaica de olhos sendo furados ou dentes arrancados. Isso era só uma expressão para resumir o conceito de justiça, que a pessoa seja punida justamente, nem a mais e nem a menos. Segundo, tal lei era para os tribunais, porém os judeus estavam-na usando para vingança pessoal. É assim que interpreta William Hendrickson, um dos maiores comentadores do Novo Testamento. Esta era uma lei civil, entretanto, os fariseus apelavam para esta lei a fim de justificar a retribuição e vingança pessoais. O que acontece aqui é o seguinte, a justiça é para os tribunais, a misericórdia é para os nossos relacionamentos pessoais. Não saia se vingando daquela moça que lhe ofendeu no trabalho. Não saia por aí procurando a desgraça de seu irmão que falou mal de você. Seja misericordioso e gracioso no trato com as pessoas, assim como Deus o é contigo. Agora, isso não anula o desejo de justiça que deve existir em todo cristão diante dos estupros, corrupção e assassinatos que ocorrem no mundo. O que concluímos diante de todos estes textos? Não podemos fazer teologia pegando versículos isolados e distorcendo-os para acolher nosso coração torto. Diante de todo esse cenário bíblico, o ensinamento das Escrituras é: Deus não muda. Ele sempre nos chamou a amar os nossos inimigos, sem nunca buscar vingança pessoal, ou seja, fazer justiça com as próprias mãos. Mas Ele nunca nos proibiu de orar para que a justiça fosse feita,
para que assim os oprimidos fossem vingados e novas vítimas não surgissem.